Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o David e hoje nós vamos falar sobre o livro Quando o Sofrimento Bate à Porta, do padre Fábio de Mello. Diferente das outras resenhas que eu tenho feito, eu escolhi pegar esse livro e folhear ele e falar sobre as coisas que me chamaram a atenção. Foram muito poucas, você vai perceber. Eu queria trazer esse diferencial porque ele fala sobre várias coisas referente ao sofrimento. O padre Fábio de Mello é bem conhecido nas redes sociais, né? Porque ele é bem brincalhão, ele é um padre muito divertido. Olha lá, gente, eles estão indo nesse barco fazer um passeio. Eu não tô indo porque eu tive um pressentimento terrível! De cada 10 barcos, 8, ó! Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela. Deixaram o telefone dos familiares. Eu já li um livro dele, É Quem Me Roubou de Mim. É um livro muito bom também, eu pretendo trazer ele aqui logo também no canal. E ele vai casar com um livro que eu já fiz resenha aqui, que é o Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento, do Timothy Keller. Dá uma olhada lá nesse vídeo, ele é um dos mais vistos aqui no canal, por isso eu queria te recomendar ele também falando sobre esse assunto do sofrimento. Então, sem mais delongas, vamos lá. Nesse livro ele vai falar as questões mais pertinentes do sofrimento. Ele vai falar sobre causas, os motivos do sofrimento, por que o sofrimento pode acontecer. Ele vai falar de sofrimentos que acontecem por causa da vida e também por sofrimentos que nós mesmos escolhemos. Esse é um ponto que me chamou muita atenção nesse livro. Na aba já vai estar escrito assim: sofrimento é destino inevitável, porque é fruto do processo que nos torna humanos. O grande desafio é saber identificar o sofrimento que vale a pena ser sofrido. Hoje a vida lhe apresenta motivos para sofrer. Ouse olhá-los de uma forma diferente. Não aceite todo este contexto de vida como causa já determinada para o seu fracasso. Não precisa ser assim. Deixe-se afetar de um jeito novo por tudo isso que já parece tão velho. Sofrimentos não precisam ser estados definitivos. Eles podem ser apenas pontes, locais de travessia. Daqui a pouco você já estará do outro lado, modificado e amadurecido. Sofrer é o mesmo que purificar. Só conhecemos verdadeiramente a essência das coisas à medida que as purificamos. O mesmo acontece na nossa vida. Nossos valores mais essenciais só serão conhecidos por nós mesmos se submetermos ao processo da purificação. E aqui já vai ter um ponto que eu achei muito legal nesse livro, que ele vai falar sobre identificar o sofrimento, quando você pode sofrer. E aí durante o livro ele vai dar um exemplo de uma moça que estava sofrendo muito por causa de um relacionamento, se eu não me engano era até abusivo. Mas qual foi a pauta desse sofrimento? Ela estava sofrendo tanto de luto por causa de um relacionamento, que depois ela poderia conseguir um outro, que ele falou pra ela que ela deveria visitar mais hospitais com crianças com câncer. Eu sei que é bem chocante, mas é um tipo de sofrimento que se vale a pena sofrer. E às vezes nós sofremos por coisas tão pequenas, quando tem pessoas sofrendo por problemas muito maiores. E bem no começo do livro ele também vai falar que nós já nascemos em meio ao sofrimento, porque ao nascermos ele vai falar que nós devemos deixar este lugar de segurança, um lugar de segurança, né, que é o útero, para chegar e conhecer nesse novo mundo em que nós vivemos. Então o processo do sofrimento já é palpável desde o nosso nascimento. Em outro ponto ele vai dizer: acolha o cristal que há em você, alegre-se por ser frágil. Quem sabe assim você abra a bonita experiência de cuidados. E aí nessa parte ele vai falar principalmente de reconhecermos que nós somos frágeis sim. E principalmente imperfeitos, porque toda vez que nós tentamos ser perfeitos demais, nós acabamos nos machucando um pouquinho além da conta, porque somos seres imperfeitos. E muito mais do que isso, essa frase também inspira que você precisa de cuidados. Você nunca deve esquecer que você é um ser frágil. Sobre essa fragilidade, dessa limitação que nós temos, ele vai falar o seguinte: defeitos podem ser sementes de virtudes, se bem cuidados. Estercos são realidades precárias, mas são eles que potencializam as plantações. O precário que não vemos é o que impulsiona o crescimento da rosa que admiramos. Neste caso, o que era precário virou possibilidade. Compreendemos dessa forma que podemos sofrer menos com os nossos limites. Acredite, muitas situações que nos fazem sofrer perderiam seu poder sobre nós caso transformássemos o limite em possibilidade. Simples? Sei que não é. Se fosse simples, o mundo estaria repleto de pessoas felizes e equilibradas. Uma outra frase que me chamou muita atenção foi:
Quem quiser amar terá de saber que não há amor sem sofrimento. E aí no capítulo 8, Por que sofremos, ele vai dizer o seguinte: sofremos porque não podemos tudo o que queremos. Sofremos porque temos um corpo que está condicionado aos limites de nossa estrutura e possibilidades. Sofremos porque somos afetados constantemente por situações que nos desinstalam e nos entristecem. Sofremos porque não conseguimos acabar com a totalidade dos fatos ou porque nem sempre podemos compreendê-los. Sofremos porque não encontramos as respostas que necessitamos, ou porque nos deparamos com as respostas que nos assustam. Sofremos porque não somos capazes de fazer tudo sozinhos. Somos dependentes uns dos outros. E por mais que queiramos, não teremos como dar conta de tudo sem que os outros interfiram. Sofremos porque carecemos, porque somos incompletos, porque somos inacabados. Sofremos porque nem sempre podemos mudar a ordem das coisas, a sequência dos acontecimentos. Sofremos porque não sabemos dizer não. Sofremos porque não sabemos dizer sim. Sofremos porque dissemos sim em ocasiões que deveríamos ter dito não. Sofremos porque dissemos não em ocasiões em que deveríamos ter dito sim. Sofremos porque nos apegamos aos outros e por vezes os afastamentos são inevitáveis. Sofremos porque nos traímos, nos abandonamos. Sofremos porque somos injustamente julgados, ofendidos, caluniados. Sofremos porque experimentamos a morte em sua porção diária. Sofremos porque vemos a violência ao nosso lado e em nós. Enfim, sofremos porque uma infinidade de coisas e não temos como mudar o fato de sermos naturalmente afetados pelos desajustes da vida. Tudo bem, mas se não podemos evitar o sofrimento, o que poderemos fazer para aprendermos a lidar com ele? E aí, a partir do capítulo 9, ele vai falar sobre como sofrer e como se portar e entender o sofrimento. E ele vai começar falando sobre a ótica de vermos os nossos problemas e os nossos sofrimentos. O revestimento que damos aos nossos problemas torna-se maior do que o próprio problema. Temos aprendido, a duras penas, que o bom da vida não está em chegar às respostas, mas sim em aprender a conviver com as perguntas. Nem sempre nos tornamos aliados desta forma de sabedoria. E aí no próximo capítulo ele vai falar sobre perdas, né? Quando você perde alguém muito querido. E aí às vezes o sofrimento dessa perda, ou para outras coisas também, às vezes o sofrimento não vai ter resposta. E aí dentro desse capítulo ele vai falar uma coisa muito interessante. Culpar a Deus pela tragédia é o modo mais fácil de resolver a questão. Diante do sofrimento agudo, sobretudo os que são involuntários, porque não nascem das nossas decisões, é muito comum responsabilizarmos alguém. Achar um culpado para a nossa desgraça é apenas uma tentativa de solucionar o que nos aflige, mas é em vão. Responsabilizar culpados pode até nos aliviar de algumas coisas, mas definitivamente não pode nos curar das nossas ausências. E aí durante esse livro ele vai contando várias histórias de pessoas que ele ajudou, que ele consolou referente ao sofrimento, e ele vai expondo os sofrimentos dela e como elas superaram ou não essas crises e essas dores. E aí no final de um dos capítulos ele vai dizer assim: sempre que somos machucados pela vida, temos diante de nós uma sementeira. Crescerá o que a gente semear. Aí no capítulo 14, o sofrimento que buscamos, ele vai dizer uma frase assim: se estamos sofrendo com a vida que estamos vivendo, é justamente porque ainda não nos dispomos a mudar as nossas atitudes. E aí no final desse capítulo ele vai dizer: se suas atitudes hoje não estão construindo calvários futuros. Por que ele vai dizer isso? Ele vai dizer em alguns pontos sobre o sofrimento em que nós escolhemos os frutos deste sofrimento, o que eu achei muito legal, porque nós temos a tendência como seres humanos de culpar as outras pessoas, né? A outra pessoa é culpada pelo sofrimento que eu fiz. E aí um dos pontos que ele vai falar muito interessante que eu achei nesse livro é a questão das nossas escolhas. Por exemplo, se você escolheu fumar a vida inteira e aí de repente você tem um câncer ou uma consequência a mais porque você é fumante, essa semeadura que você fez durante a vida, ela vai chegar. E aí um ponto que eu achei muito legal foi assim: não existe só a questão da bebida e do fumo. A maioria dos cristãos acham que fumar e beber é o pior vício. E aí eu acho que isso aqui no Brasil é uma questão cultural, porque em outros países as pessoas fumam e elas bebem e são cristãs. O problema, isso é ao meu ver, tá? O problema é quando você faz disso um vício e você não tem controle sobre isso. E aí ele vai abrir esse leque para outras coisas. Por exemplo, comida. A forma que nós nos alimentamos durante a vida também vai dizer se nós estamos construindo um calvário futuro.
Porque se você não tem o controle da sua alimentação, você com certeza vai acabar ganhando peso. Você pode morrer de hipertensão do coração. Várias coisas podem acontecer porque você não soube lidar com a comida. Algo que não é proibido. A mesma coisa com o doce. Por exemplo, você come muito doce, você acaba tendo diabetes. E se você não se cuidar, você vai ter problemas futuros. Como ele disse aqui, você vai ter um calvário futuro. Então, eu achei muito interessante essa parte. Por exemplo, se você não se cuida da sua mente, do seu intelecto, você acaba tendo depressão. O ponto aqui que nós esquecemos de cuidar ou de alguma coisa ou desenfreamos em outras, que isso vai gerar lá na frente alguma consequência. Vai ter uma parte aqui que eu achei muito interessante. Eu não sei se já passou, mas eu acho que não. Ele vai falar sobre um padre que ele fumou a vida toda e aí a conta chegou, né? Ele acabou tendo um câncer. Eu só sei que ele resumiu dizendo que ele estava colhendo com responsabilidade as escolhas que ele fez. Sofrer também deve ter esse peso de você carregar sobre os seus ombros as responsabilidades daquilo que você fez, daquilo que você semeou. E não transferir para outras pessoas. Aí eu acho que é nesse capítulo que ele vai falar. Ele vai falar assim: já encontrei muita gente que semeou limão pedindo a Deus a graça de colher laranjas. Fico pensando se há honestidade nesse pedido. Achei. Em questão do Padre Léo, que ele vai falar sobre o câncer. Nunca pedi a Deus que ele me curasse. Só peço a ele que me ensine a viver neste momento de dor. E aí ele vai dizer o seguinte: neste momento o Padre Léo nos ensinou, mais uma vez, um jeito bonito e responsável de crer em Deus. Uma crença que nos coloca na busca das coisas do alto. Uma busca que se desdobra em atitudes concretas de conversão diária. Mudança que começa no que comemos, no que falamos, no que ouvimos. Enfim, mudança que abarca a totalidade da vida humana. Aí ele vai falar: acompanhei a sua mudança. Isso é do Padre Léo, tá? Que eu falei que teve um câncer porque fumou bastante. Léo deixou o cigarro, empenhou-se em uma vida regrada e com muita disciplina alimentar, mas infelizmente não deu tempo. Os anos em contato com as toxinas da nicotina falaram mais alto. E referente a esse assunto ele ainda vai continuar dizendo: não podemos ser infantis a ponto de acreditar que Deus nos emagrecerá e nos livrará dos perigos do infarto mediante orações e exercícios de piedade. Orações não podem nos livrar das responsabilidades que se desdobram em anos concretos, nem tampouco podem estar a serviço de nossa preguiça. Não podemos justificar nossa falta de iniciativa com a história absurda que Deus fará por nós. E aí por fim ele vai dizer: se nossa prece não se transformar em atitude, Deus fica desmoralizado e o mal continuará prevalecendo sobre o bem. Aí o próximo capítulo é Deus nos absurdos do mundo, que eu achei também muito interessante. E que ele vai falar sobre esses absurdos do mundo. Ele vai contar um testemunho da irmã dele que acabou morrendo por conta de um acidente bem besta em um ônibus. E aí, se eu não me engano, tinha uma peça de vidro que estava em cima do assento, naquela parte que a gente coloca o bagageiro, que não poderia estar lá. Era algo que trazia risco, mas ele vai falar que isso poderia ser evitado se a companhia fosse responsável pelas viagens. Eles iriam olhar o que podia, o que não podia levar no ônibus, né? E também ele vai falar várias coisas sobre o motorista, podia ter falado que não podia ter levado. Alguém dentro do ônibus poderia ter reclamado, mas infelizmente isso não aconteceu e ela acabou morrendo. E aí ele vai falar o seguinte: isso poderia ser evitado? Poderia. Mas o mundo ele não é perfeito. Então quando você se depara com essas injustiças, principalmente quando alguém poderia ter feito a mínima diferença, era só proibir. Era só dizer: não, você não pode levar. Era uma coisa muito pequena. Então mesmo quando você não encontra as respostas nessas coisas pequenas que não acontecem, ele vai dizer uma coisa: muito mais interessante seria se a gente tivesse a sabedoria e a coragem de reconhecer nossas falhas humanas, mesmo que para isso tivemos que permanecer sem respostas para as nossas questões. Culpas não resolvem os nossos problemas, apenas nos tornam mais pesados. Não importa encontrar e olhar nos olhos os responsáveis pela tragédia. O que importa é aquilo que recolhemos como aprendizado. E aí, para fechar, ele vai dizer o seguinte: sempre fico de olho nos bagageiros dos ônibus. É um jeito próprio de fazer justiça à morte da minha irmã. Grandes milagres costumam nascer de pequenos cuidados. E o ponto que ele vai dizer de todo o sofrimento que eles passaram, principalmente que ele passou, ele vai dizer que não adiantou buscar culpados, né? Foi o que a gente acabou de ler. E também que os pequenos gestos podem mudar, podem até salvar a vida de alguém, se você estiver disposto a ser uma diferença na vida de alguém. E aí você para pra pensar que era algo tão simples, tão pequeno, e às vezes realmente
nós não nos damos conta que coisas muito pequenas, elas podem fazer grande diferença. E aí, por fim, ele vai falar sobre um dos temas que eu acho muito fantástico, que é sobre a velhice, né? Que você vai perder várias coisas, e aí esse é o sofrimento de lidar com a velhice também. E aí, falando sobre perdas, ele vai dizer o seguinte: perder, nós sempre perderemos sempre, mas as perdas são tão necessárias quanto os ganhos. É só olhar diferente para elas. Se assim o quisermos, elas se tornarão como portas para muitas outras possibilidades. E aí, por fim, chegando no final do livro, ele vai falar sobre superação, que a dor e o sofrimento podem trazer alguns benefícios. E aí eu vou destacar algumas frases que eu achei interessante durante essa leitura. Mas essa dor tem caráter redentor. Essa dor é positiva. É a dor de forçar o corpo a um esforço que o fará sentir-se melhor. É um sofrimento que nos renderá benefícios futuros. Sempre há tempo de superar os limites da nossa personalidade e assumir um comportamento mais harmônico e sereno. Esse é o propósito dos sábios. E ele também vai falar aqui sobre os sofrimentos da mente, né? Às vezes a gente pode ter um sofrimento não só físico, mas também principalmente desse sofrimento emocional, dessa inteligência emocional que o padre também sempre fala nos seus discursos e nos seus livros. E aí tem um parágrafo que ele vai dizer o seguinte: quando a doença é na mente, a cura só pode vir mediante a reorganização do pensamento. Muitos sofrimentos serão extirpados de nossa vida apenas se lançarmos um olhar diferente sobre eles. Pensamentos positivos podem aliviar a alma de sofrimentos tortuosos. E aqui é um dos pontos que eu acho muito legal, falar sobre a questão do sofrimento. Existem sofrimentos que nós passamos, que nós precisamos de um acompanhamento especial, um acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra. Existem casos que esse acompanhamento precisa ser feito. E aí o problema também é como nesse meio cristão existe muito preconceito referente a isso, né? De você buscar uma ajuda terapêutica quando necessário. E aí ele vai reforçar isso. Às vezes os nossos problemas, eles precisam de uma ótica diferente. E às vezes eu que estou num problema não consigo ver essa ótica diferente e eu preciso de ajuda de alguém. E se possível, em alguns casos, se você não tem alguém em quem confiar, algum amigo, né, que você possa desabafar, você precisa de ajuda de uma pessoa que vê as coisas por um outro ângulo. E aí, referente a isso, ele vai dizer: um bom terapeuta é aquele que consegue nos encaminhar para uma nova interpretação de tudo aquilo que nos oprime. Uma realidade passada não pode ser modificada. Ninguém pode fazer voltar acontecimentos e transformá-los em outros. O acontecido já é definitivo em nós. Mas o que não precisa ser definitivo é o jeito como olhamos para os acontecimentos. Nisso consiste a terapia, reorganizar os efeitos do passado. Muitos sofrimentos nascem da nossa interpretação dos acontecimentos passados. A matéria vivida se transforma em opressão para a mente. É uma peça que não se encaixa no todo, dando-nos a sensação de que algo está fora do lugar. E aí ele vai continuar falando sobre estarmos bem com os nossos pensamentos. Ele vai dizer o seguinte: refletir é um atributo humano. Somente nós podemos descobrir o oculto que está por detrás de tudo. Quanto mais a pessoa é capaz de pensar a vida, suas escolhas e o jeito de encaminhar as suas decisões, maior será a possibilidade de uma experiência harmônica e equilibrada de si mesma e dos outros. Em outro ponto ele vai dizer: analisar é purificar, é retirar os excessos. Muitos sofrimentos nascem das nossas confusões mentais. A análise tem o poder de reordenar as ideias. É como acendêssemos luzes em um quarto escuro. Muitos sofrimentos nascem das nossas confusões mentais. Por isso é tão importante desenvolvermos o hábito de refletir sobre a vida e sobre os problemas que enfrentamos. No momento de nossa fragilidade, a reação mais comum é o desespero. Mas o desespero não nos ajuda em nada. Pessoas desesperadas são pessoas em profundo estado de confusão mental. O desespero é uma resposta espontânea do ser humano quando diante de um grande limite, mas ele não precisa ser definitivo. Pode ser apenas o primeiro momento do sofrimento. Estender no tempo o estágio do desespero é adiar a solução dos problemas. Pessoas desesperadas não costumam lidar bem com os problemas que enfrentam. A razão é simples. O desespero é o oposto da análise. A análise requer calma, paciência e lucidez.
Tais atitudes geralmente não são encontradas em pessoas tomadas pelo desespero. Administrar os sofrimentos no momento do desespero é uma tarefa árdua. E é nesta hora que precisamos de alguém que nos ajude a contornar a força do pensamento opressivo. Desesperos nascem e são nutridos a partir de fatos e ideias que nos oprimem. Voltamos à questão que já tratamos anteriormente. Fatos não podem ser modificados, mas as consequências deles em nós, sim. E aqui eu encontrei no final sobre aquela questão da moça que estava sofrendo pelo seu relacionamento. Ele vai dizer o seguinte no final desse capítulo: o namorado não lhe quer mais? Continue a vida. Não faça a curva ao final da estrada. Não perca tempo lamentando o desespero de quem não lhe ama. Descubra que isso é cascalho. E por questões tão miseráveis não é justo sofrer tanto. E aí, chegando no fim, ele vai dizer assim: garimpar diamante é a arte que exige ciência. O grande desafio do garimpeiro é encontrar pedra preciosa no barro. É surpreendente, mas saber sofrer é uma arte que exige a mesma ciência. E aí, por fim, no último capítulo, ele vai falar que o sofrimento nos transforma. Sacralizar o sofrimento é reconhecê-lo como oportunidade de transformação. É claro que se pudéssemos escolher, escolheríamos não sofrer, mas não há como mudar essa regra. O sofrimento humano é natural, é inevitável. Em alguns momentos da vida, ele nos esbarrará. O importante é não nos rendermos ao seu possível espírito destruidor. Para isso, é preciso manter viva a chama da esperança. E aí vai terminar com uma frase da Cecília Meirelles, dizendo assim: é isto que se resume o sofrimento. Cai a flor e deixa o perfume no vento. Bom, essa foi a resenha de hoje, falando um pouquinho sobre o livro Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta. Eu acho que eu não falei nem 10% do que tem nesse livro. Bom, eu recomendo você ler ele, não só pela causa do sofrimento que você possa estar passando, mas sim também aprender a lidar com o sofrimento quando eles barrarem você. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de falar sobre o que você achou sobre o assunto. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais.